Olá, queridos alunos, espero encontrá-los bem. Aqui é a professora Camila e essa é a nossa última aula sobre neurologia aplicada à educação. Nessa aula, iremos abordar sobre o distúrbio do TDAH, bem como também falaremos sobre a memória e o seu papel importante no processo de aprendizagem. Bom, o TDAH, conhecido como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, também está relacionado com várias regiões específicas do nosso córtex cerebral. Estudos indicam, por exemplo, que o TDAH afeta a chamada região cortical frontal, ou seja, o nosso córtex frontal, o nosso lobo frontal, além também de estar relacionado com alterações no funcionamento do cerebelo. O sujeito com TDAH também tem o seu sistema límbico afetado, que é o nosso chamado cérebro emocional, ou seja, nossa região do cérebro que processa as nossas emoções. E outro terceiro sintoma relacionado ao TDAH relaciona-se com o transporte do neurotransmissor chamado de dopamina. Nos sujeitos com TDAH é descrito uma deficiência, ou seja, uma redução na produção do neurotransmissor chamado de dopamina. Pessoal, para entendermos isso melhor, é interessante que nós lembremos, dos sintomas, específicos do TDAH. Exemplo, essa questão da dopamina já foi indicada como algo que pode estar associado ao próprio comportamento do sujeito com TDAH. É muito comum percebermos nesse sujeito uma certa aversão, por exemplo, à demora ou à espera, além da falta de atenção também, que é comum também ao sujeito com TDAH. Falando um pouco melhor sobre essa redução na liberação de dopamina, é importante compreendermos qual é a função desse neurotransmissor. Pessoal, a dopamina, ela relaciona-se com estados de vigília, de sono e de apatia do sujeito. Ou seja, a função principal desse neurotransmissor é justamente colocar o cérebro para pisar no freio, ou seja, frear um pouco a atividade do cérebro. Sem ela, o cérebro não consegue, por exemplo, bloquear algumas respostas, como, por exemplo, respostas a atividades motoras, que são os movimentos, as emoções, a atenção e até mesmo ao controle dos impulsos. Por isso, é muito comum que esses sujeitos tenham como característica a impulsividade, pois a redução da dopamina faz com que o cérebro não consiga bloquear, por exemplo, os impulsos, atividades impulsivas ou até mesmo as emoções daquele sujeito. Além disso, a dopamina também tem sido apontada como um neurotransmissor importantíssimo para circuitos que envolvem a sinalização da recompensa. Ou seja, as pessoas que não possuem TDAH, elas têm um circuito importante, que é aquele circuito que processa sinais que envolvem recompensa. Explicando melhor, o sujeito que não tem TDAH, ele sabe quando ele vai receber uma gratificação, ainda que essa gratificação ela seja tardia, ou seja, ainda que ela não seja imediata, ele sabe que ele receberá essa gratificação no final. A pessoa que tem TDAH, ela tem redução da dopamina. Isso faz com que essa pessoa não consiga identificar sinais que representam uma forma do sujeito saber que ele receberá essa gratificação, ainda que seja tardia. Então, para esse sujeito, ele só consegue perceber se a gratificação for imediata. Se ela não for, ele não consegue perceber. Por isso, ele fica agitado ou tem dificuldade de esperar. Um estudo realizado, por exemplo, com alguns pacientes, alguns com TDAH e outros indivíduos sem esse tipo de distúrbio, demonstrou exatamente essa questão. Nesse tipo de pesquisa, os sujeitos foram colocados sobre um tipo de jogo onde eles eram estimulados continuamente com sinais visuais. E aí foi ensinado a esses participantes que tem um determinado sinal que apareceria ao longo do jogo, que esse sinal ele significa uma recompensa ao final do jogo. No caso, aqui nessa imagem, nós podemos ver que esse sinal é representado por essa estrela, ou seja, toda vez que o sujeito visualizava essa estrela, ele sabia que ao final ele estaria acumulando uma certa gratificação.
O interessante dessa pesquisa é que os sujeitos com TDAH, eles não eram capazes de entender o que aquele sinal representava, ou seja, para eles não havia um entendimento de que cada vez que o sinal aparecia, eles estavam acumulando uma gratificação no final. Ou seja, para eles não é a percepção da gratificação, ela só acontece de forma imediata e não de forma tardia. Tá? Então, em pessoas com TDAH, o circuito da recompensa não é ativado, tá? Quando aparece essa indicação, ele só é ativado quando acontece o recebimento da recompensa e não quando é indicada a recompensa, tá? Isso explica, muitas vezes, o comportamento desse sujeito de aversão, né, ou de não conseguir ficar muito tempo, por exemplo, numa situação de espera, né, numa fila ou outra condição parecida como essa. Pessoal, nesse ponto, então, nós encerramos, né, a importância aí, o entendimento sobre a importância, né, do funcionamento do cérebro e com a sintomatologia, ou seja, com sintomas que envolvem alguns distúrbios de aprendizagem bem conhecidos por nós. Para nós encerrarmos, né, o nosso estudo de neurologia aplicada à educação, trabalharemos agora sobre a memória, né, e a sua importância dentro da assimilação de conceitos ou do processo de aprendizagem. A memória, ela pode ser dividida, pessoal, em 3 estágios. Nós temos a chamada memória sensorial, a memória de curto prazo e, por fim, a memória de longo prazo. A memória sensorial é aquela em que a informação entra do ambiente físico pelos nossos sentidos e passa para essa memória. Ou seja, a informação é captada do ambiente físico pelos nossos sentidos e, em seguida, imediatamente ela vai para esse primeiro estágio, que é a memória sensorial. Essa memória chamada de sensorial, pessoal, ela, na verdade, corresponde a um conjunto de registros onde temporariamente nós armazenamos informações que chegam, né, do ambiente externo, e ali elas vão ficar armazenadas até que o nosso cérebro considere a informação e interprete essa informação, tá? Porque se o cérebro recebe a informação e considera, ela passará para o próximo estágio, que seria a memória de curto prazo. Então, enquanto a informação não é interpretada, ela fica armazenada na chamada memória sensorial. A memória sensorial, ela dura pouco tempo, estudos indicam que ela dura no máximo 1 segundo, então a informação ela permanece nesse estágio de memória sem ser levada em consideração no máximo 1 segundo. Se passado 1 segundo essa informação não foi tida como cérebro como relevante, não foi usada para ser interpretada, ela será imediatamente esquecida. Bom, uma vez, pessoal, que a informação recebida ela foi armazenada e ela vai ser considerada pelo cérebro, ela passa para o estágio seguinte, chamada de memória de curto prazo. A memória de curto prazo ela é importante para o processo de consciência. Então, quando nós temos consciência de forma rápida, breve, né, para resolver um problema, ou para raciocinarmos ou tomarmos decisões rápidas, nós estamos acessando a chamada memória de curto prazo. Ela tem uma capacidade pequena, ou seja, podemos armazenar cerca de 7 informações de forma simultânea, né, uma atrás da outra, né, consecutivas, na verdade, nós podemos armazenar mais ou menos 7 informações consecutivas, podendo variar para mais ou para menos, né? Podendo atingir até 9, né, informações consecutivas ou um pouco menos, né? 5 informações consecutivas. Ou seja, isso pode variar de 2 para mais ou para menos o número de informações. A duração da memória de curto prazo é cerca de 30 segundos, né? Ela não dura mais do que isso. Se ela for realmente relevante para o cérebro, ela será transformada em memória de longo prazo. Então, nós podemos transferir um armazenamento de memória de curto prazo para algo permanente, que seria a memória de longo prazo. Ou também podemos fazer o caminho inverso, onde trazemos uma informação que está na memória de longo prazo de volta para o curto prazo para nos ajudar em uma determinada situação, seja para decorar um texto, para ensaiar, para resolver um problema imediato, ou raciocinar de forma rápida, ou tomar decisões também. Ou seja, a nossa bancada de trabalho do nosso sistema de memória é a nossa memória de curto prazo.
Por fim, pessoal, a nossa memória de longo prazo é aquela que permite o armazenamento de informações por um longo período, talvez até de forma permanente. A capacidade da memória de longo prazo é essencialmente ilimitada. Para entendermos melhor, a memória de longo prazo ela pode ser dividida. Ela vai ser dividida em memória explícita, ou dita declarativa, ou memória implícita, dita não declarativa. Explicando melhor, a memória explícita, tá? Que é a declarativa, é aquela que refere-se, que precisa, né, que exige do sujeito um esforço consciente para ele lembrar daquilo e envolve a declaração daquilo que ele lembrou. Então, ele vai se esforçar para lembrar aquilo e, em seguida, vai declarar a informação que foi lembrada. Nós dividimos a memória explícita em duas. A episódica, que é quando diz respeito a experiências pessoais do sujeito, e a semântica, que diz respeito a fatos. Exemplo, quando nós fazemos a seguinte pergunta a uma pessoa: quem foi o primeiro presidente dos Estados Unidos? E a pessoa responde George Washington, né? Esse tipo de conhecimento de memória é uma memória explícita, né? Fatual, ou seja, refere-se a um fato, né? Que é do tipo que nós chamamos de semântica, conhecimentos fatuais. Aconteceu, foi um fato. O presidente dos Estados Unidos foi George Washington. Agora, se você pergunta para a pessoa quem foi o primeiro namorado dela, e ela responde, ela já está acessando a memória explícita do tipo episódica, ou seja, refere-se a uma experiência pessoal da pessoa. Ou seja, a memória explícita episódica é o exemplo de quando você pergunta ao sujeito quem foi o primeiro namorado dela. Agora, a memória explícita do tipo semântica é quando você pergunta para a pessoa, por exemplo, sobre quem foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. E aí ela responde, né, sendo um fato e não uma experiência pessoal. Bom, além da memória explícita, pessoal, nós temos também a memória implícita. A memória implícita diz respeito, ela influencia, na verdade, o nosso comportamento. Entretanto, ela não requer, né, uma percepção consciente, ela não exige um esforço, né, consciente daquilo. E não exige também que façamos uma declaração daquilo que se lembra, diferente, por exemplo, da declarativa, né, ou da explícita, que exige essa explanação daquilo que se lembrou. É o exemplo, por exemplo, de quando dirigimos um carro, né, que nós aplicamos, por exemplo, conhecimentos, né, que já foram processados, já foram memorizados, mas você não precisa se esforçar, né, para exercer esse comportamento. É o exemplo também de quando jogamos jogamos tênis, né, o esporte tênis. É o exemplo também de quando nós temos respostas que foram aprendidas de forma condicionada, quando você para ao sinal vermelho, o carro ao sinal vermelho, ou seja, não exige um esforço. Ela é algo que acontece do seu comportamento, né, que foi condicionado, sem que você tenha que se esforçar, né, para exercer aquele comportamento. Então, exemplos de memórias implícitas estão, por exemplo, no dirigir, no jogar tênis ou parar um carro, né, frente ao sinal vermelho. Pessoal, a memória ela é muito importante, né, para o processo de aprendizagem e muitas pesquisas têm, por exemplo, associado a questão da memória, né, com técnicas, né, ou estratégias de aprendizagem que possam favorecer, né, a questão da memorização. É muito importante entendermos, então, e pensarmos em técnicas ou estratégias que possam aperfeiçoar esse processo de aprendizagem. Alguns estudos mostram, por exemplo, que quando as pessoas estão sujeitas, né, a videoaulas, elas aprendem melhor, por exemplo, com aulas espaçadas, né, divididas em aulas menores com menor duração e divididas do que aulas com um comprimento muito maior, né, em que a pessoa precise ficar durante um tempo elevado sobre concentração. Exemplo também de como a memória pode nos auxiliar no aprendizado está na própria aprendizagem por associação. Quando aprendemos por associação, conseguimos ter melhor, né, aproveitamento daqueles conteúdos que nos são expostos. Ou seja, a memória ela é algo importante, né, e que está diretamente envolvido no processo de aprendizagem. Bom,
Nossa aula vai ficar por aqui, pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês, espero que tenham gostado e até a próxima.